Ela cresceu acreditando que o silêncio era apenas uma característica da família. Não havia brigas, mas também não havia confidências. Não existiam histórias repetidas à mesa, nem risadas altas lembrando o passado. Tudo sempre foi limpo, organizado, correto e vazio. Desde criança, sentia que havia algo faltando. Não sabia explicar o que. Apenas um espaço em branco dentro da própria história, como uma página arrancada antes mesmo de ser lida. Quando perguntava sobre parentes antigos, recebia respostas curtas. Quando perguntava sobre sua infância, ouvia versões práticas, sem emoção. Nunca havia fotos do período em que era bebê. Nenhuma lembrança narrada com carinho. Com o tempo, aprendeu a não perguntar. A vida seguiu. Ela cresceu, estudou, trabalhou, construiu uma rotina estável. Tornou-se uma mulher funcional, responsável, admirada por sua postura firme. Mas por dentro, carregava uma sensação constante de não pertencimento. Como se estivesse sempre visitando a própria vida, e nunca realmente morando nela. Tudo começou a mudar no dia em que recebeu a ligação. Era uma manhã comum. Aquelas em que nada parece prestes a acontecer. O telefone tocou enquanto ela organizava a casa, distraída, pensando em compromissos banais. Do outro lado, uma voz formal se apresentou como representante de um arquivo jurídico antigo. Disse que havia documentos vinculados ao nome de sua mãe, falecida há anos, e que, por força legal, precisavam ser retirados pela família direta. Não explicou o conteúdo. Apenas informou que o prazo de guarda havia expirado. Ela desligou com o coração acelerado, sem entender por quê. Não havia pendências. Nenhuma herança, nenhum processo. A morte da mãe fora silenciosa, como havia sido a vida dela. Tudo resolvido, tudo encerrado. Ou pelo menos era o que ela acreditava. No dia marcado, foi até o endereço indicado. Um prédio antigo, discreto, com corredores longos e iluminação fria. O tipo de lugar onde o tempo parece não passar, apenas se acumular. Foi conduzida até uma sala pequena. O funcionário colocou sobre a mesa uma pasta fina, de papel amarelado, com seu sobrenome escrito à mão. A caligrafia não era recente. Isso ficou arquivado por décadas, disse ele, em tom neutro. Houve um pedido explícito para que só fosse entregue após o falecimento de todas as partes envolvidas. Ela sentiu um aperto no peito. Abriu a pasta devagar, como se o gesto pudesse alterar o que estava prestes a encontrar. Dentro, havia 3 itens. Uma certidão antiga. Uma carta dobrada várias vezes. E uma fotografia em preto e branco. Começou pela certidão. Não era a sua certidão de nascimento oficial. Era outro registro. Um registro anterior. O nome da criança era o dela. A data batia. Mas o nome da mãe, não. Ela leu novamente. E outra vez. Como se os olhos pudessem estar enganados. O mundo ficou distante. O som pareceu se afastar. As mãos ficaram frias. O nome que sempre chamou de mãe não estava ali. Sentiu o corpo inteiro reagir. Não com um choro imediato, mas com um vazio súbito, profundo, quase físico. Pegou a carta com cuidado. O papel estava gasto nas dobras, como se tivesse sido aberto e fechado muitas vezes, mas nunca entregue. A caligrafia era feminina. Firme. Contida. Se você estiver lendo isso, é porque não consegui ser forte quando deveria. Fiz escolhas que protegeram uma família inteira, mas talvez tenham custado a você o direito de conhecer sua própria origem. Não houve um dia em que eu não pensasse nisso. Ela parou. O coração batia tão forte que parecia ecoar na sala. Continuou. Não escrevo para pedir perdão. Escrevo porque o silêncio já cumpriu seu papel por tempo demais. Você merece saber que nunca foi rejeitada. Foi amada à distância, do único jeito que me permitiram. As lágrimas vieram sem aviso. A fotografia era simples. Uma mulher jovem, sentada em um banco de madeira, segurando um bebê no colo. O olhar da mulher não era de felicidade.
Era de despedida. Um tipo de dor madura, resignada. Daquelas que não fazem cena, mas ficam para sempre. No verso da foto, apenas uma data e um nome. O mesmo nome da certidão. Ela saiu do prédio atordoada. Andou sem perceber o caminho. Sentou-se em um banco qualquer e ficou ali, olhando para o nada, tentando reorganizar tudo que acreditava ser verdade. Nos dias seguintes, entrou em um estado estranho. Funcionava por fora, mas por dentro estava em colapso silencioso. Dormia pouco. Comia sem sentir gosto. Pensava o tempo todo na mulher da fotografia. Quem era ela? Por que nunca lhe falaram? Por que sua vida inteira foi construída sobre uma ausência? Decidiu investigar. Voltou a arquivos públicos. Registros antigos. Certidões cruzadas. Conversou com pessoas idosas da família, aquelas que ainda estavam vivas e que sempre haviam evitado conversas profundas. No começo, encontrou resistência. Silêncios. Olhares desconfortáveis. Até que alguém, cansado de guardar o peso, confirmou que os documentos já gritavam. A mulher que a criou como mãe era sua tia. A verdadeira mãe engravidara jovem, fora do casamento, em uma época em que isso significava ruína social. O homem desapareceu. A família decidiu resolver a situação da única forma que conhecia, apagar. A criança seria criada como filha da irmã mais velha. O sobrenome seria mantido. A verdade jamais seria mencionada. A mãe biológica permaneceu por perto. Sempre presente, mas nunca nomeada. Sempre observando, mas nunca reivindicando. Assistiu a filha crescer chamando outra mulher de mãe. Aceitou convites como parente distante. Sorriu em festas. Chorou sozinha. E morreu sem jamais ser reconhecida. Quando todas as peças se encaixaram, ela sentiu algo difícil de descrever. Não era ódio. Não era raiva. Era um luto profundo por uma vida que nunca pôde existir como deveria. Chorou pela mãe que não conheceu. Pela mãe que teve, mas que não soube amar porque também carregava seus próprios medos. Chorou por si mesma, por ter vivido uma identidade incompleta sem saber. Dias depois, visitou o túmulo da mãe biológica. Levou a fotografia. Sentou-se diante da lápide e ficou ali por muito tempo. Não falou em voz alta. Não fez promessas. Apenas esteve presente. Pela primeira vez, sentiu algo parecido com pertencimento. Entendeu que algumas famílias sobrevivem por meio do silêncio. E que alguns segredos não nascem da crueldade, mas do medo de destruir tudo ao redor. Ao se levantar, sentiu que algo dentro dela finalmente se reorganizava. Não porque a verdade fosse leve, mas porque agora ela existia. O passado não mudou. Mas deixou de ser um vazio. E naquele instante, ela soube, algumas histórias não pedem julgamento. Pedem compreensão. E outras, apenas pedem para, finalmente, serem ouvidas. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. Se essa história tocou você, curta, comente e compartilhe com alguém que também carrega perguntas não respondidas. Você acabou de ouvir uma das vozes do passado. Algumas histórias não morrem. Elas apenas esperam quem as escute.